pode ser escrita como sendo a identidade, mais θ vezes 0, 1, menos 1, 0. Então, quem é o gerador? Quem é a matriz SO2 só tem um gerador. Eu só tenho um parâmetro, θ, e essa matriz. Esse gerador aqui, vamos chamar esse gerador aqui de G igual a 0, 1, menos 1, 0. Então, é claro, esse gerador comuta consigo próprio. O gerador comuta consigo próprio. Então, tem um gerador e ele comuta com ele mesmo. Então, essa carga que está aqui, ela está fazendo, ela é uma coisa que comuta com ela mesma. Então, eu posso associar o número a esse gerador. Então, é por isso que no caso abeliano, a gente simplesmente coloca aqui uma carga, né, ou uma matriz que comute com ela mesma. Normalmente, a gente coloca a carga. E no caso não abeliano, não, eu vou ter N2, no caso do SON, eu vou ter N2 menos 1 geradores. Então, é só queria chamar a atenção desse paralelo que a gente está fazendo. É tudo muito igual, só muda um pouco, só muda a estrutura algébrica, mas assim, o procedimento é idêntico. Então, só que a gente tem que ter cuidado, porque algumas coisas a gente vai estar trabalhando com matrizes que não comutam entre si, mas é só ter esses cuidados aí. Oi? Existe a possibilidade do método G ser uma diversidade de geradores GA? Sei. Em vez de quê? O que é? Você está dizendo também que o G... O G pequeno ou o G grande? O G pequeno. Ah, uma coisa é comprovimento universal. sim. Agora, se o Joãozinho gostasse de diversidade, Certo. existe a possibilidade de você fazer um GA, uma coisa assim, para cada um deles tem um G. Sei. Uma somatória... Eu estou estipulando isso. Não entendi. Mas aí você tem que ter cuidado, sabe? Você vai ter vamos olhar as interações. Se os Gs forem diferentes, você vai estar distinguindo entre elementos do multiplet. Certamente você vai perder a simetria de gate. Vamos ver isso, vai ficar claro. Mas por enquanto, ali pela forma, dá para ter um... Em princípio, eu estou deixando esse G aqui. A pergunta é, será que esse G aqui também, S1, quer dizer, será que cada elemento do multiplet pode carregar o seu G? Se cada elemento do multiplet carregar o seu G, certamente essa expressão aqui tem que ser mudada. Aí eu tenho que introduzir, eu vou poder colocar essa coisa de uma forma universal. Eu vou ter que ter o S1, vai ter o G1, o S2 vai ter o G2, então eu tenho que reescrever essa matriz aqui em função desses Gs. E é isso que eu estou dizendo, que vai quebrar essa simetria. Mas vai ficar claro quando a gente fizer. Então a gente está vindo para cá. Então a nossa ideia é introduzir essa. Então, da mesma forma como aqui, deixa eu aproveitar aqui para o paralelo ficar mais claro. Então, estava fazendo aqui. Desculpa. No caso do SON, então nós temos que buscar agora as derivadas. Deixa eu só um intervalo aqui. Então a gente vai ter aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Nossa derivada covariante agora, no caso, não abeliano. Vamos seguir esse paradigma aqui. Vai ser GT. Então vamos colocar aqui mais I. Aí vamos no lugar, vamos botar constante de acoplamento aqui, universal, a ser discutido. E vamos colocar aqui a carga. A carga vai ser substituída pelo gerador. Vamos colocar o gerador. E agora aqui, eu tenho que colocar o campo. Mas claro, eu tenho esse gerador GA, esse índice A tem que desaparecer. Porque essa expressão aqui não depende de A explicitamente. Então o único jeito é que esse campo possa carregar consigo um índice A. Posso trocar algo essa carga que eu posso botar aqui ou aqui, né? Só para aplicar posso fazer isso aqui, ó. Pegar cada campo, cada gerador, quer dizer, no lugar da carga, né? Eu tinha o gerador. E aí o gerador, a carga, ela está acoplada ao campo. Isso aqui é universal, mas eu posso botar, como botar isso aqui desse modo? IGQ. Vamos botar assim, IG. Então, o que está acontecendo é que o campo, ele se acopla para a carga. Quer dizer, isso aqui que vai dar a particularidade, né? Vai dar o caráter da partícula em consideração. Qualquer partícula com essa derivada covariante, ou seja, qualquer campo vai se acoplar ao φ ou ao A com essa carga. Essa carga é que vai medir o acoplamento do campo com esse campo de gauge, do campo de matéria com campo de gauge, do campo de matéria com campo de gauge. Aqui, essa carga é substituída por esses geradores. Está aqui. E aqui, esse campo aqui vai marcar a interação
esse campo tem que estar acoplado com a carga. Então, quer dizer, o único jeito aqui é o que substituiu as cargas, que são os geradores, eles têm que estar acompanhando, cada gerador tem que estar acompanhando um campo. Carga, campo. Carga, campo de gauge. Carga, campo de gauge. Então, carga, campo de gauge. Então, a gente está simplesmente fazendo isso, colocando. Agora, a diferença é que, em vez de aparecer um único campo de gauge, como é o caso aqui, vão aparecer N2 menos 1 campos de gauge, cada um deles acompanhando a sua carga. É claro, quando isso aqui atuar no S, está tendo isso aqui, ó, DT. S, em termos matriciais, isso aqui é isso aqui, ó, DT S mais I, G, FA, GA. Então, tudo isso aqui são campos, então, são números, são N2 menos 1 campos de natureza escalar. E aqui N2 menos 1 matrizes hermitianas de traço zero. E tudo isso aqui atuando em S. Então, se eu for olhar agora essa expressão do ponto de vista de elemento de matriz, vou apagar isso aqui. Essa expressão aqui vai poder ser escrita, né? Desse modo assim. Derivada covariante da iésima componente do S vai ser dt SI mais I, G. Esse campo aqui é FA. Agora aqui eu tenho matrizes GA, que vão ter elemento IJ. E aqui atuando no SJ. Então, a derivada covariante, então, do iésimo campo, né, de matéria que está naquele multiplete, naquele N-plete, essa iésima componente, ela vai estar através dos campos de gauge, via geradores, interagindo com outros componentes. Então, eu não vou ter uma interação, não vou ter. E, no caso abeliano, não. Aqui é o campo e aqui é o mesmo campo. Então, o campo, ele interage com o campo de gauge, mas ele não perde a identidade. Aqui, não. Ele faz com que esse campo se transforme nesse. Então, esse campo aqui é I, é a iésima componente, ele vai poder estar interagindo com a J-ésima componente. Então, o campo de gauge está promovendo, através dos geradores, a interação entre o I e o J. E a gente pode dizer, a componente I e a componente J, uma componente I com uma componente J, ou uma componente I com uma componente K. Será que elas se acoplam mais ou menos, uma mais forte do que a outra? Vai depender do elemento de matriz. Então, por exemplo, se o elemento de matriz G, A e J, que acopla a componente I com a componente J, for, por exemplo, maior do que um outro elemento de matriz, eu vou ter uma interação mais forte, porque eu vou ter esse número multiplicando a constante de acoplamento. Só para pegar um caso bem assim, bem como é que se diz, bem especial, né? Bem explícito. Vamos pegar um caso de SO2, tá? Antes de prosseguir, eu estou querendo discutir aqui a questão de se tem uma constante de acoplamento. Vou chegar lá, vou chegar lá. Deixa eu chegar lá só. Só para quem nunca viu, você está indo rápido demais. Só que eu quero primeiro deixar bem claro como é que a pessoa manipula para a gente ir para agora passar para as questões mais delicadas. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do SO2. Então, vamos dizer que eu pegar. Você tem um dublete. Vamos dizer que meu campo S, então, é um dublete de SO2. S1, dois campos, então. S1, S2. Esses índices 1 e 2 são índices de SO2. Posso ter um spinor aqui e outro spinor aqui. São dois campos de mesma natureza, espaço-temporal, distintos por um índice de SO2. Só para colocar para vocês. Então, por exemplo, a derivada temporal da componente S1, ela vai ser dt do S1 mais IG. Aí os campos FA, vamos colocar assim, geradores GA, aí aqui elemento 1J, SJ. É isso que eu estou dizendo. Isso é a derivada covariante da componente S1. Então vamos fazer isso aqui explicitamente. Então nós vamos ter a derivada de S1. Vai ser a derivada usual de S1. Está lá, sem problema. Mais IG. Aí vamos pegar. Esses aqui são geradores de SO2. Nós já sabemos que os geradores de SO2 na representação bidimensional são as matrizes de Pauli sobre 2. São os geradores da álgebra de SO2 na
representação bidimensional, que é a representação tipo disco no meio. Então, vamos trazer esse 2 para cá e tirar daqui. Na verdade, é o sigma A sobre 2. Então, aqui eu vou ter IG sobre 2. Vamos escrever essa matriz aqui. Substituindo, fazendo essa soma em A de 1 até 3, né? Aqui vai ficar Φ3 e aqui vai ficar menos Φ3. Aqui vai ficar Φ1 menos Φ2 e aqui vai ficar Φ1 mais Φ2. E aqui vai ter S1, S2. Então, voltando aqui. Então, se a gente quiser até botar isso aqui, podemos até botar assim genérico, botar logo assim de uma vez. Ó, dt do E, botar completo, dt do S1, S2. E aqui botar tudo completo. Botar o problema 2 por 2 completo, S1, S2. E aí agora eu vou ter quem é a derivada covariante da componente S1, do campo S1 que está no dublete S1, S2. Vai ser a derivada usual dele, tá? Nenhuma novidade. Mais I, vou botar assim, I sobre 2, G sobre 2. Aí vamos ter o Φ3 vai acoplar S1 com S1, vai dar um autoacoplamento. Mas aí a gente vai ter uma nova aqui, vamos ter mais I, G sobre 2, Φ1 menos I, Φ2, atuando no S2. Então, essa derivada aqui está me mostrando que a interação de gate, né, que é essa interação aqui, ela pode, o campo Φ3 acopla S1 com S1 mesmo. Mas o campo, essa combinação Φ1 menos I, Φ2, vai acoplar S1 com S2. Então, quer dizer, a interação S1 interage com S2 através desses dois campos. Eu posso, se quiser, até expandir isso aqui. Posso escrever isso aqui como sendo I, G sobre 2, Φ1, S2, e aí mais G sobre 2, Φ2, S2. Olha isso que eu estou querendo dizer aqui. Que essa derivada covariante, né, ela promove a interação. Porque tem esses elementos de matriz aqui, que vão relacionar a componente SI com a componente SJ. Deixa eu só apagar isso aqui. Mas o que? Agora está chegando no ponto aí, Vitória. Então, nós escrevemos, né, que nós estamos observando é que as interações elas vão mudar de acordo com o elemento de matriz. Aqui, eu tenho um elemento de 1. Quer dizer, nesse caso, eu tenho 1 aqui também, mas o elemento de matriz está aqui. Eu tenho Φ1, S2, eu tenho esse 1 meio aqui. Eu tenho IG e tenho um valor no meio. Aqui eu tenho G, valor no meio. Então, aqui eu tenho G sobre 2. Então, a gente está vendo que todas as intensidades da interação são iguais. Eu tenho praticamente os mesmos elementos de matriz. É o meio, é IG sobre 2, IG sobre 2, ou G, ou menos G sobre IG sobre 2, ou G sobre 2. E módulo é a mesma coisa, o módulo de I igual a 1. Então, as interações, elas são muito equilibradas, mas nem sempre acontece isso. Depende do grupo. Se a gente pegar para um grupo, eu posso ter um elemento de matriz que é 2 vezes o outro. Que é o caso de SO3, por exemplo. Então, a gente não necessariamente, as componentes vão ter a mesma interação. Por que em SO3 aparece isso? Porque pela estrutura da álgebra. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as matrizes de Gelman. Não sei se eu posso ter minha pergunta agora. Agora vai, vamos chegar. Deixa eu só fixar, então, fechar a expressão aqui, que agora eu só queria que o pessoal percebesse o que está acontecendo aqui. Então, o G, ele está presente em todos os lugares. O que é fundamental aqui? Vamos lá, a sua pergunta vai entrar agora. O que é fundamental aqui? O que é fundamental aqui é que essa estrutura como um todo, quer dizer, o dt do S transformado, que é, na verdade, dt' se transforma por quê? Porque tem campo φ aqui dentro, então ele vai se transformar. E aqui o S', eu vou colocar isso aqui. Então isso aqui vai ficar, dt' vai ficar isso aqui, ó. E eu quero que isso aqui seja R atuando em dts. Deixa eu apagar isso. Então, como a gente vê no outro caso, dt', quem é S'? É R, S. Então,
esse operador aqui está atuando nisso tudo aqui. Aqui eu tenho R, dt atuando no S. Então, como uma relação operatorial, essa relação vale para qualquer S. Então isso aqui vai estar me dando que a derivada covariante temporal transformada de gauge vai ser, como a gente fez no outro caso, vai ser R dt R menos 1. A derivada covariante se transforma dessa maneira, que é o que a gente chama de uma representação adjunta, né? Tipo uma transformação de similaridade. A matriz de transformação e a inversa dela aqui entre esse operador. Lembrando que isso aqui é uma relação operatorial, então tudo que está à esquerda vai atuar sobre tudo que está à direita. Então se eu colocar, então vamos escrever isso aqui para nós, é dt mais I G. E aí aqui o campo se transforma, agora os potenciais de gauge se transformam, os potenciais de gauge escalares. Aqui também já temos os geradores. Ou podemos, vamos deixar assim. Aqui eu vou ter a matriz R, aqui eu vou ter dt, aqui R menos 1. Então a gente vai ter esse primeiro termo aqui, essa derivada temporal, ela pode bater no R menos 1 e ela pode passar. Quando ela passar, vai bater em quem está aqui, R vai comer o R menos 1. Então o primeiro termo, obviamente, vai ser o próprio dt, que é a atuação dessa derivada temporal, não no R menos 1, mas no objeto teste que tiver aqui. Agora vai ter agora o outro termo, que vai ser R dt atuando no R menos 1. E agora, finalmente, o outro termo que vai ser mais I, G. Esses piais são números, não são, isso aqui é uma matriz, N por N. Isso aqui são matrizes N por N. Isso aqui é uma matriz N por N. Isso aqui são coeficientes, são números. Né? Do ponto de vista do grupo, se o N, esses objetos aqui são números, são escalares. Então, isso aqui pode sair. Só não posso passar R por cima do G. Então, esse aqui, R, GA, quase chegando lá na tua questão. Então, esse dt cancela com esse dt, então a gente pode dividir. Vamos ver, esse aqui é a minha identidade agora. Então, eu vou dividir tudo por IG. Vamos dividir tudo por IG. E vamos colocar aqui 1 sobre IG. Então, a gente vai ter aqui. Opa, tá tudo certinho, né? Tem IG, tudo quanto é canto, né? Acho que eu esqueci. Desculpa, não tem não. Eu esqueci de botar esse IG aqui. Não tá certo. Aqui, isso aqui passou para cá. Tá certo. Tem esse IG. Tá certo. Professor, Pois fala. eu não consigo entender onde é que veio esse termo desse do meio. Esse aqui? Esse termo veio daqui, ó. Eu tenho essa derivada temporal, ela vai estar atuando nisso em alguma coisa. Certo? Ela vai bater aqui, certo? Só isso só. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. No caso abeliano, né? A gente colocou a constante de acordo com isso. Não, tá certo, porque a gente não abriu a expressão. Então isso aqui. Então, vamos lá. Então eu tenho isso aqui, ó. Fiar. Só que eu não tenho os transformados limpinhos, eu tenho os transformados com G. Vou colocar assim, ó, fiar GA. Então, vai ser esse termo aqui, vão ter que fiar. Aí aqui vamos ter R, GA, R menos 1. E depois vamos ter esse termo aqui, mais R, dt, R menos 1. Essa derivada está nesse objeto aqui. Vou apagar isso aqui. Pessoal, vamos fazer uma transformação infinita. Então, isso aqui é geral. Vamos fazer uma transformação infinitesimal. Quem é a nossa transformação R? R para nós é isso aqui, exponencial de
Eu vou dar um intervalo, tá, gente? Depois a gente vai discutir a questão do Dória. Eu preciso terminar isso aqui para poder chegar ao que o Dória está perguntando. Isso aqui é I, vamos colocar assim, ômega A, nós temos parâmetros, tem aqui IG, e aí aqui temos ômega A de A. Não é isso que a gente tinha colocado, IG na exponencial. A gente tinha colocado constante de aplicação. Então vamos lá, então, vou fazer uma transformação, então, claro. Do ponto de vista infinitesimal, em primeira ordem dos parâmetros, isso aqui é identidade mais I, G, ômega A, de A. Então, primeira ordem nos parâmetros. Então, claro, se eu quiser inverter essa matriz em primeira ordem, isso aqui vai ser identidade menos I, G, ômega A, de A. Se eu multiplicar R por R menos 1, vai dar identidade, porque esse termo vezes esse vai se cancelar com esse vezes esse, e o termo que vai sobrar é de segunda ordem. Então, em primeira ordem, eu posso dizer que eu sei quem é R, sei quem é R menos 1. Então, obviamente, né? Então, vamos escrever isso aqui daqui a pouco, vamos escrever então a derivada, DDT, do R menos 1 em primeira ordem. Estou fazendo transformação infinitesimal. Então, vamos olhar essa transformação em primeira ordem em ômega. Então, vamos jogar fora todos os termos de ômega 2. Olhando essa transformação sob o ponto de vista de ômega muito menor do que 1, os ômega A's, né? Estou tirando a derivada temporal aqui, isso aqui é zero, então você vai ficar menos IG, DDT do ômega A, GA. Então, tá certo. Então, agora jogar isso aqui. Então, nós vamos ter que fiar transformado de gate nessa base, expandido em termos dos geradores de área. Eu quero tirar a componente fiar linha puro, por isso eu estou pegando a transformação infinitesimal. Vamos escrever isso aqui vai ser fiar. Quem é a minha matriz R? Então é 1 mais I, G, para não ter problema de índice saturado repetido, eu vou botar ômega B, GB. Aqui já tem fiar GA. Aqui fica o GA. E vamos colocar o R menos 1. 1 menos I, G, vou colocar aqui ômega C, GC, para evitar problema de índices saturados, né, com o mesmo rótulo, né? E aí depois esse termo aqui, que vai ser R, que é 1, mais I, ômega A, GA, vezes DT, do R é menos 1, que é menos I, vou botar aqui, vezes, então vai ficar. Tchau, está lendo aqui? Tá Tá, né? Menos IG, DT do ômega B, GB. Estou só substituindo literalmente as coisas, né? Se eu errei, substituição, eu corrijo aí. R, GA, R menos 1, mais R, derivada temporal do R menos 1. Acho que eu errei. Então vamos lá. Continuar, a gente está trabalhando voltado. Continuar aqui para a gente pegar a primeira ordem. Então, isso aqui deu. Pelo do lado esquerdo, fiar linha, GA. Então, o primeiro termo, ó, fiar, GA, né? Isso aqui vai dar identidade, GA, identidade, GA. Vai ficar aqui, fiar, GA. Depois, eu vou ter esse termo aqui, ó. Essa identidade vezes GA, primeira ordem em ômega. Eu vou produzir aqui um termo que vai ser menos IG, essa identidade. Então, eu vou ter que fiar. E aí, eu vou ter essa identidade vezes GA, vezes menos IG, ômega C, GC. Esse termo aqui. Primeira ordem. Aí agora eu vou pegar, eu peguei esse com esse, tá aqui, né? Quer dizer, esse com esse e com esse. Agora, esse com esse e com esse, tá aqui. Agora vamos pegar esse com esse e com esse, então vai ficar mais fiar I, G, ômega B, GB. IG, ômega B, GB, GA. Vezes a identidade, tá certo? Só que eu não perdi nada. Eu peguei esse, com esse, com esse, tá lá. Esse, com esse, tá lá. Esse, com
Agora esse aqui já é de ordem ômega 2. Então vai embora. Vamos para cá agora. Esse termo aqui, esse termo que já vai ser de ordem ômega ao quadrado. Então vai me sobrar aqui só esse termo aqui, menos IG, dt, ômega b, GB. Esse termo aqui está sozinho, então aqui não tem nenhum problema chamar AA. Esse termo aqui está sozinho. Aqui é a mesma coisa, CC, BB, aqui eu tenho BB com A, tudo bem, aqui eu tenho CC com A, então eu posso chamar esse C com C, com B com B. Só para renomear índices e índices, agora eu já não estou com perigo de ter muitos índices saturados no mesmo termo. Então aqui que era C com C, eu chamei de B com B, aqui ficou B com B mesmo, e aqui era B com B, eu chamei de A com A, só para poder normalizar, porque ó, aqui eu tenho gerador GA, aqui eu tenho gerador GA, aqui eu tenho gerador GA, mas aqui eu não tenho. Aqui eu tenho produto de GA com GB. Olha, esse termo central aqui, eu vou escrever só esse termo central aqui. Vamos fatorar o IG. Se a gente fatora, então, esse IG, né? Então nós temos aqui IG. Peraí, então, você não sabe repetir coisa aqui, né? Então eu botei IG demais aqui. Esse termo aqui eu botei, tá certo. Já tinha esse IG que está aqui, é o mesmo que está aqui, vou tirar daqui. Eu tinha colocado IGs a mais. E aqui eu já tinha colocado menos I. Então esse termo aqui, desculpa, errei. Aquele menos IG que estava aqui, eu tinha colocado aqui e recolocado aqui. Então como eu botei, eu deixei a coisa assim, tira, aqui vai ficar mais. Eu tinha errado aqui. Aqui fica mais. E aqui o menos IG já está aqui. Da mesma forma que esse IG está aqui e que esse IG está aqui. Então vamos lá. Então a gente ficou com IG. Agora esse IG aqui em evidência. Posso fatorar aqui IG ômega B, na verdade. Então, IG ômega B, IG ômega B. E o FIA também, tá? Aqui fatorado. FIA. O que ficou sobrando para mim aqui dentro foi o comutador de GB com GA. Ó, apareceu aqui GB-GA menos GA-GB. Então posso botar um menos aqui e me dar o comutador de GA com GB. Então, estou só trabalhando esse termo central aqui, ó, esse núcleozinho aqui. Tá? Esse núcleozinho aqui fica menos IG ômega B, FIA. Então, menos IG ômega B, FIA, que fica GA, GB, menos GB, GA. Só FIA e ômega B são números. São, do ponto de vista de matriz, são. Aqui são matrizes N por N, aqui não, são coeficientes. Então, agora a gente lembra da álgebra de Lie. GA com GB, comutador, fica I, FABC, GC. I, constante de estrutura, FABC, GC. Tá certo. Eu estou colocando só esse núcleo central. I com menos I dá 1. I com menos I deu 1. Eu já posso apagar isso aqui. I com menos I deu 1. Então aqui ficou G, F, ABC, ômega B, FIA, GC. G, F, ABC, ômega B, FIA, GC. Tá, vou apagar aqui. Então, eu queria... Está tudo muito simples, agora está tudo linear nos geradores. Eu caí na álgebra de Lie. Primeira hora eu caí na álgebra, tudo G, ó. G, 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 G. A única coisa que eu posso fazer aqui, como A, B, C estão saturados, eu posso chamar C de A e A de C. Que aí eu ganhei tudo, a linearidade dos geradores. É tudo proporcional. Gerador, GA, gerador, GA, gerador, GA, gerador, GA. Os geradores nada mais são do que os vetores, entre aspas, né, de base da álgebra. Eu consigo expressar qualquer matriz da álgebra como combinação linear dos GAs. Esses GAs são N2 menos 1 vetores, né, ou seja, matrizes independentes que servem de base. Então isso aqui está expandido numa base. Eu agora posso fatorar os vetores de base. GA são todos linearmente independentes, então eu posso esquecer esse GA, posso esquecer esse GA, posso esquecer esse GA e posso esquecer esse GA. Então aí a gente ficou com a seguinte transformação infinitesimal.
fiarinha, fica assim, fiar, aqui vão ter. A gente pode organizar essa constante de estrutura para ela ficar FABC. Eu posso trazer o A aqui para frente. Como isso aqui são objetos completamente antissimétricos, não tem problema. Tenho dois saltos. Agora eu posso trocar B com C. E aí dimensionalmente. Então vai aparecer aqui menos G. Aí as constantes de estrutura, FABC, ômega B e C. Então, diferentemente no caso de Maxwell, os fios não dependem dos próprios fios. Porque, na verdade, o grupo é comutativo, o comutador não tem as constantes de estrutura, não tem comutação, então isso tudo aqui é zero. Eu vou direto para esse termo aqui, que vai ser, aqui ficou menos IG, né? Esse termo aqui ficou menos IG, fica alguma coisa estranha aqui que sobrou. Esse tinha que ter multiplicado, R, esse termo aqui, né? É identidade, é isso mesmo, né? Eu tinha aqui, peraí, deixa eu ver se é certo. Tá sobrando o que eu tinha aqui. Deixa eu refazer isso aqui, perdão, hein? Isso aqui é 1, tá certo, mais I, ômega, G, 1I, ômega, G, tá certo. A derivada ficou menos I, tem menos I aqui, tá certo, né? DDT do ômega, G, tá certo. Muito bem, tá certo. Por que a gente está fazendo isso aqui? Esse aqui, ó. Na verdade, né? Quer dizer, quando eu fiz, o que eu estava fazendo, quando eu fiz aquela transformação, é isso aqui. Quando nós fizemos a nossa transformação, deixa eu só reescrever aqui, porque eu perdi esse fator em G aqui. Na verdade, o que a gente tinha, só para relembrar vocês aqui, a gente tinha isso aqui, ó, dt', ficou assim, ó, R, dt, R menos 1, certo? Não peço que tá aí. Então a gente ficou, então aqui ficou, estou pegando a parte que tem o que me interessa, ó, I, G, G, G. Aí aqui ficou para nós, então, R, né? Pegamos a parte, então R aqui é exponencial, vou colocar exponencial. Então, já isso aqui é 1 mais I, ômega, GA. DDT, ficou DDT, mais I, G, FA, a gente chamou de FI, GT. E aqui o R menos 1. Então, é DDT mais isso aqui, vezes R menos 1, que é 1 menos I ômega G. Vamos colocar assim, colocando assim, só para perder o tempo que a gente perdeu. Então, estava aqui no primeiro tempo, estava DDT, que cancelou o DDT. Então, ficou esse termo aqui, IG, ômega A, GA, ficou. Esse termo aqui, que ficava essa identidade, vezes esse φ, vezes esse G. Então, ficava identidade, φ, G. Então, tá. Tinha um IG aqui, então todo lugar que tem o φ, B, GB, aqui tinha um IG que eu não coloquei na hora de fazer a transformação, ó, aparecia esse IG aqui e esse IG que está aqui. Tá? Então, quando apareceu esse IG aqui, que foi o R menos 1, ele ficou, esse termo aqui, ficou em primeira ordem, fica 1 vezes isso, vezes esse termo aqui, menos I, ômega, então, o DDT desse termo aqui. Então, o DDT, isso, o DDT desse termo aqui, esse aqui que não está pegando. Espera aí, ficou. Estou achando que está sobrando um I aí, isso que eu estou querendo fazer isso aqui direitinho, só para não perder o fator. Então, nós tínhamos essa lei de transportar DDT', era isso aqui, canalmente. R, DDT, R menos 1. Deixa eu só abrir isso aqui direitinho. Então, isso aqui ficou DDT mais IG, fiarinha, GA. É o lado esquerdo. Igual. Estamos fazendo primeira ordem. A exponencial vai ser expandida em primeira ordem. Então, aqui, identidade, mais I, ômega, IG, ômega, GA. Tá aqui. Aí a nossa derivada, DDT, mais I, G, FD, GB.
nosso R menos 1. Identidade. I, G. Tá certo. Menos E, tá? Isso. Menos IG. Então aqui vai ficar R menos 1. Menos IG. Φc. GC. Tá certo. Então, tá legal, né? Então isso é a derivada transformada é R, derivada R menos 1. Tá certo. A gente está expandindo em primeira ordem. Deixa eu mandar aqui. Podemos já. Perdi esse I, eu não queria perder esse I. Então ficou. Então esse termo aqui, DT, DDT, DDT. Tá aqui. DDT se cancela. Então sobrou para nós esse termo aqui, IG, filinha AG. Vou botar aqui. Quero recuperar esse termo aqui. Então aqui ficou I, G, filinha A, GA. Depois eu vou esse termo aqui. Ó. Esse termo aqui, esse DDT aqui, vai poder bater aqui. Né? Vai dar aqui, isso aqui é o. Isso aqui é o R menos 1, aqui é ômega C. Então, aqui ó, é o R e aqui é o R menos 1. Essa derivada temporal vai estar podendo bater aqui. Então ela vai produzir menos IG DDT do ômega C GC. Ela vai produzir, que é esse termo aqui, menos IG DDT do ômega C GC, que eu estou chamando de GA. Esse termo é livre, né? Estou só recuperando esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, tá aqui, ó. Estou refazendo aquilo porque eu tinha esquecido de lançar esses fatores. É esse o I que está me faltando. Então eu estou refazendo aquilo lá. Lembrando que do lado esquerdo que a gente tem isso aqui. IG e a linha GA. Aí do lado direito, primeiro termo, 1 DDT 1, que vai dar o DDT. Tá zero lá. Só DDT com DDT. Primeiro termo não trivial, vamos pegar esse 1, essa derivada e esse termo aqui. Então vai ficar DDT atuando nisso. Então vai ficar derivada temporal, vai ficar DDT do ômega C, GC. Né? Então tá aqui. A gente colocou aqui. DDT do ômega C, GC. Eu chamei de ômega A, GA. Né? Tá certo. Então aqui essa derivada aqui, na verdade, quer dizer, quando a gente fez, a gente já tinha feito isso, a gente tinha feito R, né, DDT, R menos 1, e aí quando a gente abriu isso aqui, a gente viu que tinha um termo que era R, DDT, R menos 1, que até o Luiz Felipe perguntou, esse que eu acho que o Guilherme, esse termo vinha daqui, e depois o outro termo que dava o núcleo aqui, R, aí aqui a gente tinha o FIA-GA, IG, FIA-GA e o R menos 1. É isso que nós estamos refazendo. Então, essa derivada aqui, é essa derivada que está atuando aqui, esse termo aqui. Então, esse termo aqui, esse terceiro termo, que é onde estava sobrando o IG, porque eu tinha perdido aquele IG de lá, só para finalizar. E aí, os termos centrais, que eram esses aqui. Esse cara aqui, essa identidade, atuando aqui, que é a primeira ordem ômega. Então, essa identidade, atuando aqui, primeira ordem ômega. E depois esse termo aqui, atuando aqui e atuando aqui, que é também a primeira ordem ômega, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então vai ser primeira ordem em ômega, né? Então, nós vamos produzir então, esse pedacinho aqui, ó, que é essa identidade, vezes esse cara aqui que está dando IG, que já é a primeira ordem, esse termo aqui e esse termo aqui. É o IG FIA-GA. Nós já estamos, é esse termo aqui. Então, esse vai aparecer IG FIA-GA. Tá, então tá aqui, ó. Para vocês verem, esse termo aqui, 1 vezes isso, vezes 1. Então, 1 vezes isso, vezes IG FIA-GA. Agora, 1 vezes isso, vezes esse cara aqui. Vai produzir um termo de G2. Vai produzir esse termo aqui, vai aparecer menos IG e aí vai aparecer outro menos IG. Deixa eu colocar aqui, ó. Também estava perdendo. Então vai ter esse termo aqui, ó. Eu vou pegar esse 1 atuando aqui e batendo aqui. Primeira ordem G. Então tem o IG do FIA-GA e tem o IG do ômega C-GC, que eu tinha perdido aqui. Menos IG. E depois a mesma coisa aqui. Vamos pegar esse termo aqui, que é IG ômega A GA, com
esse IG, FIB, GB, vezes essa identidade, que é também primeira ordem ômega. E depois tem o termo que é de segunda ordem ômega, que a gente não vai levar em conta, né? Então eu tinha perdido esse fator IG aqui, esse fator IG aqui, e aqui vai aparecer um fator menos IG ao quadrado. Então vou tirar esse menos IG, esse fator que eu tinha perdido. E aqui fica esse IG. Então agora, dividindo tudo por IG, então esse IG sai daqui e fica fialinho. Esse IG daqui sai daqui e fica fialinho. E aqui eu tinha um G2, que aí eu dividi também, tinha menos G2, né? Menos, tinha menos I, então tinha menos G2, que aí eu dividi por IG, e aí tinha a constante de estrutura que saiu do comutador de FIA e FIB, então ficou menos G2 dividido por IG. E depois nós produzimos a constante de estrutura lá. Então esse I cancela com esse I, esse G cancela com esse G. Então fica menos GF. Perdão, porque é o erro de cálculo que eu fiz, mas que vocês podem recolocar. Meu erro foi ter esquecido de trazer esses fatores IG, eu só fui trazendo FIA e GA. E aí aqui vai dividir por IG, vai ficar então menos dV do ômega. Então ficou clara a transformação. Então delta, a transformação infinitesimal, lá no caso de Maxwell, que é simplesmente a derivada do parâmetro, aqui continua sendo a derivada do parâmetro, só que está aparecendo esse termo. Então ficou menos G, F, ABC, ômega D, C, que é o que dá o caráter não abeliano. E aqui o termo, normalmente, que seria o termo abeliano, a derivada do parâmetro. Seria DDT do alfa. Seria a variação do φ é DDT do alfa. Então esse termo aqui é que está dando a característica de não comutatividade. Quer dizer, o caráter abeliano está expresso pelas constantes de acoplamento de estrutura que vão aparecer da não comutatividade dos geradores. Tá? Era só isso que eu queria chamar a atenção. Depois a gente faz um outro caso especial. Agora, só para finalizar aqui, eu vou então, quando a gente retomar, vou retomar com a questão do Dória. Que é, e se os campos do multiplate, quer dizer, cada campo S, esse φ, está atuando nesse S, tivessem essas constantes diferentes. Por que eu estou colocando a mesma constante para todos os campos do multiplate? De um ponto de vista reducionista, até mais filosófico, o que a gente espera? Que essa interação, que cada interação da natureza tenha uma constante de acoplamento universal, daquela interação. A carga elétrica é a constante de interação, a carga fundamental, né? O valor é a constante de acoplamento do eletromagnetismo. A constante de Newton é a constante de acoplamento universal da gravitação. A constante de Fermi, GF, a constante universal da interação fraca. A constante de acoplamento forte. Então a gente espera que cada constante da natureza, cada interação, tenha a sua escala definida pela sua constante de acoplamento. Então seria natural, né, que todas as partículas, independentemente de quem elas sejam, de que posição elas estejam no multiplate, elas tenham a mesma constante de acoplamento com a matéria, com o campo de Gauge. O que vai distinguir o acoplamento de uma componente ou de outra vai ser o valor da carga, ou seja, no caso não abeliano, o elemento de matriz do gerador. Quer dizer, esses elementos, como a gente viu naquela expressão que eu tinha apagado aqui, é que vai acoplar o campo φi com o campo φj na derivada covariante. E aqui vai estar aparecendo, né, FIA. Então, o campo de Gauge está aqui, e esse gerador ele tem um elemento de matriz, né, GA e J, que é aquele número que vai ligar o FIA com o SI e o SJ. Isso aqui é o termo típico de interação. SI, SJ, interagindo com esse valor aqui da carga, e a constante de acoplamento G sendo universal. Essa é a visão. Agora, pergunta do Dória, se as constantes de acoplamento forem diferentes, quer dizer, se cada campo I aqui tiver a sua constante de acoplamento, então apareceria um GI para cada SI, que não precisa ser o mesmo G para o outro S. Então é como se as constantes do multiplate pudessem, além de ter cargas diferentes, que são esses elementos de matriz, pudessem também ter
constante de acoplamento de diferenças. Isso aí estava ferindo um pouco a ideia de universalidade da interação. Professor, Oi? nessa hora, como eu tenho a carga ali, eu não posso simplesmente redimensionalizar todas essas minhas constantes e jogar a culpa na carga de novo e mudar a Sabe o carga. que vai acontecer? É o seguinte, se você reescalar esses geradores, você perde a estrutura da álgebra de Lie, porque se você multiplicar esse gerador e esse gerador, você ganha um G2 que não está do lado direito. Então, certo? Quer dizer, se você é um pouco isso, tá? Então, o que a gente vai querer, eu acho que tem uma discussão mais profunda aí, que é o que significa isso aqui ser um só. A minha impressão, a minha visão que eu quero passar para vocês depois é que se nós distinguirmos entre diferentes Gs, a gente, na verdade, vai perder o aspecto da simetria que eu quero chamar a atenção. Mas a gente vai chamar a atenção disso daqui a pouco. Então, só queria fechar essa aula, esse momento dessa aula, antes do intervalo, mostrando para vocês que a gente já chegou a uma expressão, né, assim, da transformação infinitesimal. Mas vocês podem dizer, mas eu não quero a transformação infinitesimal, eu quero a transformação completa, eu quero isso aqui. Então, no intervalo também, depois eu vou falar sobre isso aqui. Quem não quiser fazer a transformação, quer dizer, isso aqui é muito restrito, porque isso aqui é a transformação sobre uma transformação infinitesimal, tal que os parâmetros ômega são muito menores do que 1. Mas eu quero fazer a transformação completa, cheia, matricial. Então, vamos ver como é que a gente sai daqui. Bom, só fiz isso aqui primeiro, porque é só para vocês terem a primeira ideia. Aquilo ali é mais fechado, a gente perde certos detalhes olhando a coisa ali. Então, são 6,5 que se reuniam para as 7. Tá bom?